amigos aqui do canal da UCEAV, bem-vindos. Vamos dar continuidade então ao estudo da alma dos nossos irmãos menores, a esses seres que até então têm sido tão mal interpretados, tão mal considerados, né, tão pouco considerados como seres em evolução, de uma maneira geral. As pessoas mais sensíveis entendem, respeitam, amam e auxiliam os nossos amigos, os nossos irmãos menores. E agora, creio que chegou um momento em que, de muitos lados, podemos ver e ouvir pessoas dedicadas a esse estudo, dedicadas a clarear um pouco para as pessoas, de um modo geral, sobre a existência desses amigos entre nós, desses irmãos que vieram nos auxiliar no nosso processo evolutivo, né? Então, dando continuidade, nós falamos de inteligência, nós falamos de onde existe inteligência, existe um espírito, onde existe um espírito, então há a manifestação da inteligência. Na questão 607 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde passa o espírito a primeira fase do seu desenvolvimento, a sua infância? E os espíritos respondem que é numa série de existências que precedem o período da humanidade. E quando ele se refere a uma série de existências, ele não está falando só no tocante à reencarnação como seres humanos. Não, era o período que precede o período que chamais de humanidade. Então, antes de encarnarmos como homens, né, o que o nosso espírito desabroche na humanidade, ele passa por todos os reinos, né, desde o cristal, que já tem, né, um sentido de aglomeração, de atração, que é o reino mineral, e aí passa pelo vegetal, então trazendo a sua sensibilidade, e depois passando para o animal, onde começa então a desabrochar essa consciência. Então, ainda na questão 607A, Kardec pergunta: pode-se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente da criação, dos seres inferiores da criação? E a resposta dos nossos amigos do plano espiritual: sim, na natureza tudo se encadeia. E diz ainda que nós ainda estamos longe de conhecermos e entendermos como é que isso tudo funciona, né? E o princípio inteligente vai se elaborando, se aperfeiçoando, se individualizando pouco a pouco nesse reino animal. E ele deixa muito claro que nós ainda não temos condições de compreender, que a gente tem um vislumbre, né, da possibilidade dessa evolução, mas que ainda está longe para a gente. E que é um trabalho preparatório, né? Essa escala toda que o princípio inteligente percorre é um trabalho preparatório. Aí ele vai sofrendo as transformações, até conseguir se transformar em espírito. Na Gênese, no capítulo 3, nos itens de 11 a 13, Kardec nos fala sobre o bem e o mal e fala sobre o instinto, dizendo que o instinto ele existe para a nossa sobrevivência e que está presente em todos os seres da criação, né? Em todos os animais, porque todos as células já têm essa predisposição para sobreviver. Elas, quando estão adoecidas, vem todo o sistema imunológico, que é um sistema imunológico muito inteligente, para nos defender, para que as células sobrevivam, né? E até
chegar no ser humano. Então, esse instinto está presente tanto nos seres da criação, antes do ser humano, como nos seres humanos. E que, na verdade, já vem na memória, né, de cada espécie, todas as experiências que foram vividas pelos ancestrais dele, pelos animais da mesma espécie. E isso hoje, dentro do conhecimento da física quântica e do estudo da etologia animal, já é, já é dito isso, que existe um campo, né, um campo morfogenético, um campo informacional em cada espécie. E cada espécie, com o seu aprendizado, enriquece esse campo informacional e essas informações passam para os outros seres da sua mesma espécie. Você vê que isso é uma coisa que está sendo dita bem recentemente pela ciência, mas Kardec já dizia isso em 1860 e pouco. Então, Kardec trouxe luz para muitos conhecimentos que só agora estão sendo desvendados, né? E ele fala para a gente também a respeito da inteligência. Então, enquanto o instinto existe para a nossa sobrevivência, a inteligência são atos voluntários, né? Premeditados e combinados. Então, esse é um atributo exclusivo da alma, ou seja, quando nós temos já esse comportamento é, de premeditar, de arquitetar um plano, de arquitetar uma estratégia, já é um atributo da alma, já é um atributo desse espírito, né? Então, o instinto tem essa memória dos comportamentos aprendidos nesse campo. E a inteligência, então, aperfeiçoa a utilização desse instinto, né? Aperfeiçoa as técnicas. E na questão 73 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: o instinto independe da inteligência? E os amigos do plano espiritual dizem que não, que o instinto é uma espécie de inteligência, né? Que o instinto já é uma conquista, né? Dessa inteligência, só que ainda bem rudimentar. Mas nós todos trazemos por causa do nosso processo evolutivo. Na questão 24, Kardec pergunta então se espírito é sinônimo de inteligência. Você vê que o tempo todo ele fica tentando entender, tentando questionar, tentando montar um quebra-cabeça a respeito dessas informações, né? E os espíritos dizem que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Vejam bem, a inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, depois que ele já está mais individualizado, depois que ele já está agindo, né, meio que por conta, por uma certa consciência, então ele já denota essa inteligência. E na questão 75A, Kardec comenta o seguinte, que o instinto varia de uma espécie para outra nas suas manifestações, porque, claro, existem muitas diferenças entre, por exemplo, a manifestação da inteligência dos insetos, embora eles demonstrem, né, uma série de artimanhas para construir lá suas casas e tudo, e dos outros animais. Então, cada espécie tem a sua inteligência, o seu arsenal de conhecimento. E esse instinto varia de uma espécie para outra por causa das necessidades. A abelha não precisa ter um instinto para correr do leão, porque ela provavelmente não será caçada por um leão. Então, nos seres que já têm mais consciência e percepção do meio que o cerca, então esse instinto se alia a uma inteligência
porque ele já avalia esse meio onde ele está inserido. Ele já tem condições de ter uma percepção do perigo, de uma estratégia, de uma artimanha para conseguir se safar do seu predador, né? E aí, isso tudo é aliado à vontade e à liberdade. Ele faz todo um engendramento, né, para poder fazer a sua caça. A gente vai falar um pouquinho ainda, né? E a respeito desse comportamento, ou seja, Kardec já falava desse comportamento do animal, de ter consciência, já ter uma inteligência, em 1860 e pouco, mas só há poucas décadas é que começou realmente a se desenvolver um estudo sério a respeito do comportamento animal. E só recentemente é que eles chegaram à conclusão de que os animais têm, além do instinto, capacidades e atitudes que denotam inteligências. Existem vários casos na literatura, tanto na literatura espírita, quanto nas pesquisas científicas, de animais que são capazes de calcular, de arranjar um jeito de fazer uma saída de uma certa gaiola. Então, dá um desafio novo, ele analisa e consegue sair, dá um desafio para ele alcançar a comida e ele já consegue. Então, já existem pesquisas nesse sentido e são bem recentes. Kardec já nos dizia isso há bastante tempo, né? Ainda dentro dessa parte de Gênese, né, do capítulo 3, de 11 a 13, sobre o bem e o mal, Kardec nos diz que o animal carnívoro, ele é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, né? Mas todas as precauções que ele toma para conseguir essa caça com segurança, sem o risco de ser caçado, varia muito de acordo com o ambiente, de acordo com as circunstâncias. E aí, para segurar essa presa e para se prevenir de eventuais problemas, vamos dizer assim, isso tudo, essas estratégias que ele desenvolve, são comprovações de sua inteligência, são atos da sua inteligência. Então, ele não opera só pelo instinto. Ele faz cálculos, né, para poder ter segurança e garantir a sua sobrevivência, né? Na questão 849 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual é a faculdade predominante do homem no estado de selvageria. Eu entendo esse estado de selvageria, aquele estado primitivo, né? O iniciozinho do desenvolvimento do ser humano, ou seja, na entrada do espírito na hominização. Então ele pergunta o que predominava mais? Era o instinto ou era a inteligência? E os espíritos são muito claros, era o instinto, porque eles ainda estavam entrando nesse mundo hominal. Então era basicamente o instinto que garantia a sua sobrevivência. E Evolução em Dois Mundos, né, no capítulo que fala sobre automatismo e herança, que é o capítulo 5, não, capítulo 4, André Luiz nos fala sobre isso. Ele diz que na retaguarda desse transformismo, o reflexo precede o instinto, mas o instinto precede a atividade refletida. E essa atividade refletida é a base da inteligência. Então você vê que existe esse processo evolutivo, existe todo um caminho que é percorrido pelo animal, pelo espírito, né, que está entrando, né, nessa vida, nessa individualização, né? E essa memória de milênios que ele herda da sua espécie, né, vai ajudá-lo nessa jornada, né? Então,
o princípio espiritual na sua jornada é como se fosse um vaso, né? Que de forma em forma vai se configurando no indivíduo humano que ele vai virar. Então é um processo que leva milênios para acontecer. Então o reflexo precede o instinto precede a inteligência e aí vem então a razão. Quando entra na hominização, vem então o desabrochar da razão. E aí vem a consciência sobre os próprios atos. Por isso é que os animais não têm karma, vamos usar esse termo, né? Não têm débitos, porque eles ainda não têm responsabilidade sobre os atos, porque eles não têm consciência sobre esses atos. Então, se ele se defende mordendo alguém ou ferindo alguém, ele não faz por maldade, em geral faz por defesa, né? Por questões de sobrevivência. Então, eles não angariam débitos para suas próximas encarnações, né? O homem primitivo, já com a sua capacidade instintiva sendo a predominante, tem ainda um comportamento semelhante ao do animal, de onde ele, na verdade, acabou de sair. Então, assim, a gente vai vendo que ao longo de toda a literatura espírita, né, de vários, não só do Livro dos Espíritos, mas a gente vai ver outros livros de Evolução em Dois Mundos, tem A Caminho da Luz, que sempre nos é trazida informações, nos são trazidas informações a respeito desse processo, assim como a borboleta, que é um ovinho, e aí vira uma larvinha, e aí depois vira uma crisálida, e depois se transforma numa bela borboleta, né? Tudo isso é um processo. Assim também acontece com o nosso princípio espiritual até tornar-se um espírito, né? Então, gratidão por essa oportunidade, aos amigos da UCEAV, aos que estão assistindo, muito obrigada, gratidão pela oportunidade.